Mais de 100 milhões de pessoas contaminadas no mundo, mais de 2 milhões de mortes. Economia mundial paralisada. Esse é o cenário da pandemia do coronavírus. A prevenção e a cura parecem ainda distantes, mas pouco se fala das pessoas que passaram por essa terrível doença e sobreviveram. No Brasil, pouco mais de 8 milhões de pessoas tiveram Covid e estão curadas. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 80% dos casos da doença são leves e apenas uma em cada 20 pessoas precisa de tratamento intensivo, com sedação e auxílio mecânico para respirar. A recuperação depende de vários fatores, como idade, sexo e doenças pré-existentes, como asma, diabetes ou obesidade, por exemplo. Quanto mais grave a doença, é claro, mais demorada é a recuperação. Nos casos leves, as pessoas se recuperam em poucos dias e a maioria nem chega a procurar um hospital. Outros casos são assintomáticos, ou seja, os pacientes nem sabem que pegaram a doença. No quadro moderado, o infectado precisa ser internado de 4 a 8 dias. Nos casos graves, uma em cada 20 pessoas precisa de tratamento intensivo, o que pode incluir sedação e oxigenação. Qualquer que seja o quadro clínico, mais leve ou mais grave, o fato é que a Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, que exige muitos cuidados com a higiene e o contato físico. Daí a importância da quarentena e de medidas básicas como lavar as mãos regularmente e usar máscaras de proteção. Mesmo assim, muitas pessoas são contaminadas, principalmente os profissionais da saúde que trabalham no combate ao vírus. Mesmo com o início da vacinação, a situação ainda é preocupante. Nesta edição, o Planeta Azul mostra 2 exemplos de sobreviventes. A empresária Cristina Bauer, que se recuperou, mas perdeu o marido, e o médico infectologista Hélio Baixa, uma das maiores autoridades brasileiras no assunto. Os profissionais de saúde, esses que estão lidando na frente da epidemia, são sempre, em todos os países, os mais atingidos pela doença, inclusive com casos graves, com óbitos. Tanto médicos, enfermeiras, são enfermeiras em maior número, os profissionais da fisioterapia, eles que trabalham com fisioterapia respiratória, eles acabam sendo vítimas privilegiadas da epidemia. E eu fui um deles. Fiquei doente e não recomendo para ninguém. É uma doença muito desagradável. Imagino que seja desagradável até na porcentagem de apresentação leve. Eu tive uma apresentação mais importante, fiz uma pneumonia, tive que ficar isolado, não precisei me internar, mas não me internei, porque o Hospital Albert Einstein me fez um suporte clínico na minha casa. Eu acabei como se tivesse internado num quarto isolado da minha casa, e foram 14 dias de vida difícil, como se eu estivesse numa solitária. E os 5 dias foram de tortura. Tortura como se cada dia pior que o outro. E um momento de muito sofrimento. Felizmente, me vi livre da doença, ganhei uma imunidade contra o SARS-CoV-2, não sei por quanto tempo, isso não é um passaporte permanente, eu ainda me mantenho usando as proteções, nós chamamos de EPIs todas, para ver os pacientes, e voltei quase que imediatamente a atender os pacientes, e estamos na vida médica ativa. Foi uma experiência muito, muito terrível, né? Porque o meu marido pegou também e faleceu, né? Ele ficou quase que um mês, né? E o vírus foi passando para os rins, para o intestino, para o coração. Então, que idade ele tinha, Cristina?
Ele tinha 78. 78. É. E ele tinha alguma outra doença importante? Nenhuma, nada. Embora a idade, né, a gente já estava junto há 16 anos, ele era uma pessoa muito saudável. Ele não bebia, não fumava, não tinha pressão alta, nada. Era como se fosse uma pessoa fisicamente de 50 anos. E ele chegou a ter uma melhora, né, quando ele estava internado, ficou em estado de coma induzido, ele foi entubado. Depois de tudo isso, ele começou a apresentar uma melhora, né, que até os profissionais lá do hospital do HC ficaram assim impressionados, né, pela resistência e força dele. Só que aí depois ele começou a ter febre de novo, teve uma parada cardíaca e aí não resistiu. O caso dele, ele foi um dos primeiros casos, né, a estar pegando o vírus, e eu também já estava, só que eu não estava tendo sintomas ainda, né. E aí comecei a ter febre, dor no corpo, muito cansaço. Eu fiquei uma semana em casa sozinha, né, porque minha filha, eu não podia vir para poder não estar transmitindo, e eu fiquei uma semana muito ruim mesmo, é uma sensação de morte o tempo todo. E aí, sozinha, enquanto isso ele internado, né, ele ficou aqui no Hospital das Clínicas, e aí fui melhorando aos poucos, né, foi passando a febre, dor no corpo, e isso ficou uns 10 dias, digamos que no início de abril eu já estava melhor. Só que até hoje eu sinto ainda um pouco de cansaço, que ele vem melhorando, né, é algo assim que eu percebo que é gradativo. Olha, eu gostaria de realmente pedir para que as pessoas tivessem muito cuidado, porque até hoje, né, com tantas mortes, o pessoal ainda acha que é uma brincadeira e não é fácil. É um sofrimento muito grande, né? Você vê, para mim, para a família dele, a maneira como a pessoa é enterrada, eu acho que é uma coisa que me marcou muito, né? Porque não tem velório, uma coisa muito rápida, muito triste. Então eu peço que as pessoas tenham realmente consciência, né? Porque os hospitais estão lotados, o Hospital das Clínicas fizeram de tudo, sabe? Eu sou eternamente grata ao SUS, ao hospital, aos profissionais, porque fizeram de tudo. Deram o melhor, só que realmente não teve jeito. Então eu acho que a gente precisa se cuidar, porque é algo muito grave mesmo.